Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar do debate do Sr. Pelotário, defensor dos pelotários, António Filipe e Marcos Mendes, e o Zé Luís mandou uma mensagem acerca do debate que toda a gente gostou muito, do André Ventura com o António José Seguro. Não, o André Ventura, obviamente, tem muito mais qualidade pela idade, pela energia, pelo intelecto, do que o António José Seguro, como é evidente, dá 20.000 a 0. Aquilo não é uma postura presidencial. Como o engenheiro Avelino sempre disse que eu não tenho postura de político, com toda a razão. Eu tenho postura de Procurador-Geral da República, enfim, numa sonho numa noite de verão, de diretor dos Serviços Secretos, diretor da Polícia Judiciária, ou subdiretor. Eu preferia uma coisinha cá para baixo. Bem, antes preferia, hoje já não prefiro nada, como sabem. Uma coisinha cá para baixo que não aparecesse, porque, como dizia o Descartes, e mandou escrever isso na sua lápide, Descartes, como mensagem para o mundo, mandou escrever na lápide, depois está enterrado, viveu bem quem se escondeu bem. Eu sou muito cartesiano, mas enfim, não é? Que é o oposto das redes sociais. Os egos, mas quem quer aparecer nas redes sociais, isso é uma camada de, enfim, não é? Como a gente tem falado aqui muitas vezes. Tudo o que seja popular é esterco. Sempre. Tudo o que seja acessível ao povo pobre e desinstruído é esterco. Porque isso é via curta, como dizia o Ricardo. As pessoas que não se esforçam para nada na vida e passam o dia no sofá e têm acesso a um computador, quer dizer, são os falhados dos falhados da vida, como é evidente, não é? E é isso que eu estou farto de insistir com o pessoal daqui. Bem, se a política de hoje é feita através das redes sociais, os políticos são um espelho de quem os elege, nas democracias plenas, nomeadamente. Está bonito, boa sorte para os senhores, Sudeste Asiático, enfim, sem filtro. Mas, como eu estava a dizer, efetivamente, eu tenho um perfil de tubarão, tenho um perfil, estou todo afanado dos ossos, e estou no médico a fazer os exames, isto, aquilo e aquilo, para ver se é uma doença autoimune, se é uma inflamação por causa do stress, aquelas coisas todas. Quanto mais afanado estou, mais leão fico. E não ontem no Karaté, o homem tem pedido para dar treino porque anda lá nas coisas dele, e como estava a vir um ciclone, o pessoal está todo meio maluco por causa do ciclone, está tudo a comprar comida e baldes de água, a comprar taipais. A Maria muito nervosa e eu dizia, é só uma merda de um ventinho, vocês são choninhas. Parece que é categoria 2, não é bem um ventinho, não é? Parece que aquilo é forte. Já houve aqui um forte há uns anos largos que partiu isto tudo. Porque estes países, como os assassinos bem sabem, têm climas muito agrestes. Eu gosto, é muito calor, isto, aquilo e aquilo outro, mas é deserto, não é? E é um deserto muito particular porque é mesmo ao pé da água, não é? E então as umidades são tremendas, eu gosto, vou ser sincero, dou-me bem com estes climas. Mas, por exemplo, o meu primo, que é uma pessoa pesada, coitado, estava sempre desidratado, não é? Quer dizer, chegava aos carros, punha-me o ar-condicionado logo no máximo. São climas muito quentes, e para quem é gordo de chuco, está lixado, não há hipótese. Por isso é que o pessoal daqui que é alcoólico está sempre a beber, porque são gordos, não é? Insuflam com o álcool, como é evidente, incham, e cada vez mais bebem porque é muito calor, não é? E então eu, na brincadeira, lá com o pessoal do Karaté e também com a Maria, só um ventinho e tal, mas o pessoal está todo maluco. Em princípio começa a chegar amanhã, sexta, sábado, coisa, mas realmente já houve 2 muito fortes aqui que arrebentaram com isto tudo. Lá está, se não tiverem casas boas, se não tiverem, é o que eu estou sempre a dizer. Os assassinos sabem isso muito bem, Estes países muito agrestes, quem não tem dinheiro e não tem uma vida de lorde, está lixado. Porque os climas são muito complicados, quem não trabalha para o Estado ou para as grandes multinacionais, está lixado. Porque só esse tipo de empregos, taxos, é que permitem grandes vidas, como se costuma dizer. Porque lá está, as casas, os países muito ricos, os custos de vida são altíssimos, como devem calcular, não é? As casas aqui nunca é menos de 1 milhão de broas, é sempre a doer. O pessoal jovem não tem dinheiro,
Os daqui, os que nasceram aqui, os pais, avós, bisavós, os daqui, não têm dinheiro para comprar uma casa. Aí como em Portugal, vivem em casa dos pais até à eterno, ou vivem comigo, alguns 50 num apartamento, não tanto, mas perceberam, não é? Não tem dinheiro, quanto mais 4 casas de banho. E nesse aspecto, 2 grandes, 2 pequenas. Um dia faço um vídeo. Essa ficou atravessada para a vida. É isso que é o problema filosófico do mundo, são as minhas casas de banho, mas enfim. Só para as pessoas verem onde é que está a loucura da inveja e do ódio, não é? Que muito típico das redes sociais de quem é um zero à esquerda e se quer comparar com os Michael Jordan desta vida. E então, como estou todo... se quer comparar, não. Quer ter as competências do Michael Jordan sem conseguir jogar basquetebol. Aí é que está a piada. Mas enfim. O ser humano é sempre assim. Até se cruzarem com a pessoa errada e depois abrir os olhos. Não, fecham. Normalmente não abrem, depois fecham. Então, lá no Karate eu estou todo escabacado dos ossos, mas feito maluco, como sempre, dei-me como saco o treino todo, fizemos comitê, fizemos combate, e é essas coisas que eu fico todo contente e sempre a pensar nos assassinos, assim, e epá, quando puserem as mãos, com a forma que ainda tenho, estava lá, eu faço muito uma coisa que o Paredes fez com o Van Damme, que é muito perigoso, epá, eu sou maluco, pá, por isso é que me parto todo. O Paredes tem aqui umas nadas negras, mas poucos sim. Não dói nada, a não ser os ossos habituais. Eu estava a dizer, tenho os ossos todos estalados, ando nos médicos, mas mesmo assim, fiz-me de saco. Vocês têm que partir mesmo o osso. O osso deve estar instalado, mas eu quero ver se os seus partem um osso, para eu ter uma razão mesmo de desculpa para ir ao médico. A Maria só olhava para mim com uma cara mesmo maluco. E o pessoal todo também ria-se, não é? Especialmente os jovens, os 20 anos que têm cabedal para mim, não é? Como é evidente, temos lá 3 agora bons, e então eu com estes 20 anos, os rapazes, cabedal, um tem bastante cabedal, e eu comecei, feito Van Damme com o Paredes, na força destruidora, o Van Damme, estão a ver a vontade que eu tenho de falar de política dos dias de hoje, não tenho? Já não tenho? Já viram, não, já? Quer dizer, é exatamente igual às redes sociais, a política, ou seja, perdão, é só ter, quer dizer, enfim. Vive bem quem se escondeu bem, não é? Por isso é que hoje é tudo escuro, camuflagem. Bom, então eu faço uma coisa que o Paredes fez com o Van Damme. O Paredes fez um truque, não é? O Paredes era o homem do Thai Box, Muay Thai, em que é uma posição de combate diferente, em que eles põem os punhos para cima e os cotovelos juntos das costelas, e os punhos simétricos. É muito diferente de uma posição de boxe ou do Karate, que é proteger o Shodan e o Chudan, como nós dizemos, a cara e o estômago. E então, o Paredes, há uma altura que está com a posição de Muay Thai e abre as mãos para a dizer ao Van Damme para ele pôr a mesma posição de mãos, e o Van Damme, erradamente, utiliza a técnica de combate do adversário. Isso nunca se faz, como é evidente. Os senhores têm que, seja com assassinos, seja numa luta de rua, nunca podem usar a técnica do adversário, porque isso é a técnica dele, não é a vossa. Espalham-se. O Van Damme, essa é uma das partes nos artes marciais que eu mais gostei até hoje. Alguns filmes de Bruce Lee também têm coisas destas, mas porque estes filmes destes artistas, que são muito competentes do ponto de vista técnico, por exemplo, o Ralph Macchio não percebe nada daquilo, mas o Van Damme já percebe. O Van Damme foi campeão europeu de Karate, Shotokan, por acaso, o meu estilo. E como era bailarino, tinha aquela espargata fabulosa, quer dizer, tinha umas pernas, tinha um jogo de pernas, parecia uma Muhammad Ali no boxe, espetacular, não é? Então, o pai gostava muito do Muhammad Ali, muito, muito, muito. Como é evidente, porque são estes grandes guerreiros que são a fonte para os homens normais. Depois há os outros que, enfim, os homens que de homens não têm nada, né? Que são o que se tornam assassinos cedo ou tarde, porque ou são psicóticos ou são criminosos do ponto de vista genético. Ali qualquer coisa naquela cabeça está tudo escabacado para se cometer crimes e fazer mal às pessoas, como é evidente. Se não é doente, é criminoso. Se não é doente nem criminoso, é uma merda, só tem que levar corridas de tabletas e acabou, como é evidente, não é? Pessoas que só estão bem a fazer mal aos outros, quer dizer, não é? Não há crime perfeito, vos garanto. Então,
o Van Damme, erradamente, meteu as mãos para cima, não é? E lá está o Van Damme, o Bruce Lee, o Steven Seagal, o Aikido, o Steven Seagal, acho que é 7º ou 8º, né? O Bruce Lee, claro, era o maior dos maiores, não é? O Elvis chegou assim na Karate e chegou a conhecer o Bruce Lee naquele tempo, estão a ver, essa geração que foi a minha educação, era a geração do meu pai, não é? E lá está, estamos aqui com mundos muito diferentes, não é? Os bairros degradados, os bairros sociais, a Amadora é um bairro social, vocês perceberam, não é? Mas os bairros sociais dentro da Amadora é tudo sempre na lógica da luta. Agora veja bem o que é que são os choninhos, aqueles filhorzinhos nos cones toda a vida a levar e depois crescem, ficam assassinos e psicóticos porque os traumas infantis são consideráveis, como devem calcular, entre outras coisas. Isto é sempre assim. E nos países ricos ainda é pior, porque há uma simetria social muito forte. Quem é pobre é mesmo pobre e quem é rico é mesmo rico. Então os imigrantes que andam de Porsche e de R8, bem, então esse aí, ui Jesus, os outros ficam a babar-se de ódio, a estalar de inveja, e se não eram assassinos, ficam assassinos em 10 segundos, porque não podem permitir a existência dos outros, como é evidente. Então, porque isto está a revivar os traumas infantis deles de serem a merda que sempre foram, e os outros que supostamente têm um percurso de vida parecido, fazem-nos sentir ainda pior, porque se o outro que é igual a mim, uma coisa nasceste na família real, outra coisa nasceste na Amadora, não é? Nasceste na família real e depois lá de Bentley é uma coisa, agora nasceste na Amadora e andaste de Porsche é outra. E estes que andam de polo toda a vida e têm aqueles cursinhos de merda e aquelas vidas de merda e aquelas contas bancárias de merda, são os maiores frustrados da vida. E é isto que são as redes sociais que desdobram depois para a política e vice-versa. E é aqui que está a extrema-direita, a extrema-esquerda, onde está o movimento woke, os neosolazaristas, os neofascistas e por aí adiante. Os homens femininos, os cavaleiros do apocalipse, tudo misturado. É a salada de russa feita de merda, esterco. Quanto mais se mexe, mais mal cheira. E então, como eu estava a dizer, o Paredes, há uma altura que puxa o Van Damme para pôr as mãos no mesmo nível e depois o Paredes dá-lhe uma joelhada nas costelas, típico Muay Thai, não é? E o Van Damme vai-se abaixo, um bocadinho. Porque lá está, deixou de ter a defesa dele, erradamente foi engenho e fez o que o outro fez, ou seja, por exemplo, dá-se resposta a um assassino em vez de lhe dar um tiro nos cones, estão a ver? É esse tipo de coisas, ou seja, em vez de responder com a arma que os senhores têm, não é com a que eles têm, os senhores, vê-se logo que fica mais virado quando vem do karate, a testosterona liberta-se muito mais, não é? Porque os senhores não devem temer os homens fortes que reagem agressivamente contra os senhores. Os senhores devem temer os homens fortes que esperam pelo momento certo. Isso é o soldado. Estão a ver? E isso é que é mesmo. Quem tem a capacidade de controle de o alvo está ali, mas paulatinamente, como Maquiavel ensina, como Sun Tzu ensina e todos os outros estrategas da guerra, paulatinamente espera até o momento certo, esse é que é verdadeiramente perigoso. Porque os outros que reagem com a compreensível emoção violenta, assim à maluca, normalmente a coisa não é bem feita. Um verdadeiro militar é como os rangers que a gente fazia lá os exercícios conjuntos em Lamego, é tropa de emboscada, como é evidente. Os senhores fazem sempre uma emboscada, como é evidente. Mas esperam. Até um dia. E então o Van Damme põe as mãos para cima, não é? Leva a joelhada, coitado, nas costelas. E depois ele fez o que eu fiz ontem lá com os miúdos, fiz com 2. E fiquei todo contente porque eles foram-se abaixo e eu não fui. E começa ao pontapé nas costelas do outro e puxa o outro para dar pontapé nas costelas dele até um ir-se abaixo. E começa pum 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 pum. E o Don Fry fez isso uma vez também com o Matelão primeiro apanhou um japonês a darem moves um no outro sem se defenderem, estão a ver? Os senhores estão a dar pontapé nas costelas um do outro ou estão a dar moves um no outro sem se defenderem só para ver quem é que se vai abaixo primeiro.
espetacular, eu adoro isso. Eu faço isso às vezes, sou maluco, né? E desta vez não fiz com o pontapé nas costelas, mas costumo fazer às vezes, o que é muito perigoso, leva um pontapé mesmo a sair nas costelas, parto, ou quebra, ou estala, e isso, esta costela estalada fica meses ali, nem consegue respirar, já me aconteceu 2 vezes, no comitê, nos combates, nos campeonatos, uma vez com o mestre e outra vez com o Vítor chegou a campeão nacional de Karatê em Portugal, era bruto numa porta, e bom rapaz, mas depois também fiz o mesmo, no mestre é que não fiz, o mestre não se faz, não se magoa os chanceiros, os champais, isso vos garanto, metem-se em assados, primeiro apanha. E então, eu comecei ao morro que nem um maluco com os rapazes e vice-versa, para ver quem é que se é primeiro abaixo. Foram-se os 2 abaixo, passado 4 ou 5 peras. nem chegaram às 15 ou 20 como eu esperaria. Porque levam tanto murro no estômago, nas costelas, que há uma altura que se vão abaixo, não é? E eu não fiz com máxima força, porque também não queria magoar os rapazes, mas estava a pedir a eles para fazerem com máxima força. Eles não têm ainda aquela técnica que lhes permite aplicar a máxima força no murro, né? Não foi pontapé, para o próximo é pontapé, mas também não quis porque tenho os ossos afanados, né? Então, das 2 vezes que fiz isso com os rapazes, e é muito impressionante porque aquilo é mesmo parece mesmo filme, o pessoal fica mesmo muito impressionado, o pessoal lá do Karatê. A Maria disse, isso é mesmo maluco, isso parece os filmes. Eu gosto, com 50 anos ainda consegui, eles têm ambos os 20 anos e foram-se 2 abaixo, vergaram as costas, ou seja, defendem o estômago, já não conseguem receber mais peras. E eu, depois vem outro, ou seja, eu fiz com os 2 de seguida, o primeiro foi-se abaixo, o segundo também se foi abaixo, e eu disse, mas eu tenho 50 anos, estou com os ossos todos estalados, e vocês vão-se abaixo ao final de 5 ou 6 peras no estômago. Eu pensava que estava velho, eles riem-se e tal, e eu pós meus botões, quando puser as mãos, ou seja, é estas coisas que me dão prazer, estão a ver, é aquela coisa de saber que a pessoa está em forma, que está forte, e porque, como o Júlio dizia, quanto mais problemas tens, mais ficas leão. Sempre foi assim. As pessoas, os leões estão na selva, quanto mais inimigos têm na selva, mais predadores têm, mais caçadores furtivos, mais desenvolvem as suas competências de sobrevivência, os leões. O leão vai Maher ou gata. Isto para vos dizer que o André Ventura tem esta natureza de leão, esta natureza de bairro suburbano, porque tem que ser assim para sobreviver nos bairros suburbanos. O André Ventura não tem a natureza de lutador, mas é macho alfa. Não tem aquelas vozinhas a Carlos Moedas, não tem aquelas vozinhas femininas, não tem nada contra o Carlos Moedas, é? Mas esses homens femininos é que é muito perigoso. Esses são os piores de todos. São os piores de todos porque tem o pior da mulher e o pior do homem. Estão a ver? O pior do homem é a agressividade, mas é uma agressividade passiva. Levam com o orlhudo ali, levam com o pífaro no orlhudo, por isso é que tem aquela vozinha de assobiar, estão a ver? E como diz aqui uma senhora que o Geraldino me mandou para o WhatsApp, a feminização do Ocidente. Afinal, as mulheres tendem a dar prioridade à empatia, acima da racionalidade, se as mulheres é a ética do cuidado, como dizia a Gilligan. Por isso é que eu disse, lá quando fiz as rábulas com a Joana Marques, a filósofa, sim, houve mulheres de pensamento filosófico ao longo da história da humanidade, inclusive as clássicas. Não houve nenhuma filósofa a construir um sistema explicativo de pensamento. Não houve nenhuma Kant, não houve nenhuma Descartes, não houve, até hoje não há. A Simone de Beauvoir ajudou muito o Sartre. Aliás, preparou o capítulo do Sartre sobre o Hegel, foi a Simone de Beauvoir que o fez. Era brilhante a Simone de Beauvoir. A Hannah Arendt também. Se construíram sistemas explicativos da realidade, não construíram conceitos filosóficos brilhantes. A banalidade do mal, por exemplo, na Hannah Arendt, espetacular. A Simone de Beauvoir, o feminismo, é uma das mães do feminismo. Por isso, a revolução sexual do feminismo nas mulheres é muito a Simone de Beauvoir. Entendem? Uma mulher brilhante, mas enfim, em termos de costumes, Nossa Senhora, nada contra, mas os franceses, não é por acaso que os fachos do costume gostam tanto dos franceses, não é? Que os franceses são numa libertinagem, sempre foram, a famosa homenagem à toalha nasce com eles, não é? Aquela coisa, a francesa apoia o pai de bandeirilhas, ou
ao francês lá com o Salazar, velhinho, ela ainda era uma mulher nova, o chifrudo diz, mas que indiscrição. Estão a ver um português a dizer indiscrição, não estão? Pois. Mas pronto, isto é, os homens femininos é muito perigoso. Não são perigosos às escondidas. Quando são apanhados levam naquela focinha com as costelas dos outros que se vão abaixo com 3 ou 4 peras, eles levam 40. Nem respiram nunca mais, a não ser pelo tubinho. Se apanharem a pessoa bem disposta. Senão é um artigo 133 do Código Penal que está feito exatamente para as pessoas de bem colocarem as pessoas de mal, ou seja, os assassinos, os psicóticos perigosos, como aquele maluco que matou a mãe, o irmão e a irmã em Londres, em Luton, que é onde estavam os aeroportos, meio maluquinho, mas levou 49 anos de cadeia mínima, foi condenado à prisão perpétua, mas não pode sair da cadeia nos próximos 59 anos. E a juiz de direito, a doutora juiz, disse: és demasiado perigoso para alguma vez seres liberto, porque ele não só matou e identificava-se com uma personagem ficcional da Guerra dos Tronos, ou o que era a Clementina, ou o que era aquilo. Eu estou sempre a seguir os psicopatas, os serial estou sempre a segui-los, eu estou sempre ao corrente. E o rapazito, mesmo maluquinho dos cornos, mas completamente imputável, voltamos sempre ao assunto que estes psicóticos não é a psicose no sentido clássico. Têm plena consciência de licitude. Têm plena consciência. Quando estava a ser algemado, diz: não foi crime, não foi homicídio, não foi, mataste a mãe e os irmãos, um irmão e uma irmã. Não foi homicídio, não, foi. É como comigo. Não há assassinato aqui. Não, o homem está no meio do deserto com os ciclones, não é assassinato. Nada. Não. Mas enfim, como é evidente, fazem das pessoas parvas, não é? Mas agora a questão que se coloca, mas eu não sou uma mãe inocente, minhas competências físicas, pois. Uma coisa é um leão, outra coisa é uma velhinha caquética, não é? É essa a diferença. Nas redes sociais. Quando se atravessam com quem não devem, pois só atravessam uma vez, como é evidente. E nesse aspecto, o que aconteceu foi que este rapaz... E é assim que estes aprendem. É sempre assim que estes aprendem. Fazem tantas até chegarem à pessoa errada e depois na pessoa errada acabou ali. É evidente. Mas acaba mesmo ali. Não tenho mesmo dúvidas. Acaba mesmo ali. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas disto que eu vos estou a dizer. Né? Agora, mas enfim. Então, este rapaz mata a mãe, mata o irmão e mata a irmã. E queria ir fazer um assassinato de crianças na sua escola primária, ia a caminho com uma caçadeira, ou uma... não sei se era canos regados, não sei o que era aquilo, mas era uma arma poderosa. E o que aconteceu foi que a polícia o apanhou a tempo, porque, enfim, houve ali investigação e denúncia, e não só ele matou a mãe e os irmãos, não é? Como ia matar crianças na escola primária e queria ser conhecido como o maior assassino em massa, em termos escolares, do Reino Unido. Obviamente, 49 anos de pena mínima e condenado à prisão perpétua, ou seja, porque a Inglaterra tem uma pena mínima que tem que estar mesmo na cadeia, depois é que podem ser elegíveis para liberdade condicional, mas no caso das juiz disse-lhe logo: não vais ser elegível para liberdade condicional de coisa nenhuma, tem 19 anos, ele tinha 18 quando cometeu os assassinatos. Isto para vos dizer, é outro produto das redes sociais, porque o rapaz passava o dia no computador, passava o dia nos jogos, nas Playstations, nessas coisas. Eu estou farto de insistir neste aspecto, estes doidos que passam a vida nos computadores, nas redes sociais, entram nestas bolhas psicóticas e homicidas. Se forem mesmo malucos, compram uma arma e matam a mãe. Se não forem mesmo malucos, mas quase, usam o computador como uma pistola e dão-nos os tiros que podem, seja em termos de caráter, seja em termos profissionais, seja em termos sociais. Com os leões têm o medo que se pelam, porque a gente, lá está, lhe apanhamos as costelas, comemos as costelas vivas.
O ossinho é para tirar aqui a parte da carne que ficou no dente. Se é que me faço entender. Então, como eu estava a dizer, aqui isto é que foi vídeo a falar é testosterona, né? Mais liberto de testosterona. É que eu tenho muita paciência. É que agora eu tenho tempo. A segurança, as mulheres privilegiam a empatia acima da racionalidade, a segurança acima do risco e a coesão do grupo acima da competitividade. E as mulheres, ainda bem que é assim, e as mulheres complementam muito o homem, estão a ver? O problema é o homem demitir-se da sua ética de guerreiro, da sua ética de justiça, da sua ética de respeito, como diz o Rawls e o Hobbes. O valor fundamental para o homem é o respeito, a ética do respeito. Para a mulher é a ética do cuidado. Por isso é que eu não ligo nenhuma aos ciclones nem aos assassinos. É o respeito. Eu tenho respeito pelas minhas competências. Acho que sou super-homem. Tenho aquela fantasia, um bocadinho infantil, de que sou super-homem. E a mãe de uma das miúdas que eu puxo mais, então Sampaio preparou-se para o ciclone. Quero saber. Eu sou de tropas especiais, isso nunca nos acontece nada. E estas fantasias do super-homem, do Ubermensch, do Nietzsche, tenho que ter noção que são fantasias. O ciclone estou lixado, não posso ir à rua, né? Mas porque estes países têm mesmo climas muito agrestes. E onde eu quero chegar é muito diferente. Os senhores vivem numa cidade como Lisboa, este aquele que tem a vossa, tem a casa dos pais, ou tem umas profissãozinhas porreiras e uns subsídios do Estado e tal, e fazem sempre a vossa vida. Quando os senhores são imigrantes em países estrangeiros, principalmente os muito ricos, têm que ser muito bem sucedidos e têm que ser pessoas muito disciplinadas, porque senão muito rapidamente acabam sem abrigo. Acontece muito deste lado do mundo, porque, e muito lado, os Estados Unidos é igual, e os países muito competitivos, a Europa não é assim, mas fora da Europa, principalmente os países muito ricos, são muito competitivos e toda a gente é muito rival. Os imigrantes com os imigrantes, os comunidades autóctones com os imigrantes, ou seja, há muita... É o ser humano, entendem? É normal que o ser... chegaste à minha terra, tens mais que eu e és melhor que eu, ou então és da minha terra, e estão a ver aquelas rivalidades típicas dos seres humanos que só estão bem a julgar os outros, não é? É o Carl Gustav Jung, não é? Pensar é demasiado difícil, por isso é que as pessoas julgam. Há sempre o juízo de valor e o juízo moral, e depois isto entra na doença mental, por isso é que o meu livro é a morte da psiquiatria, a morte do direito penal. Existe uma falência, um crepúsculo da psiquiatria do direito penal, porque as pessoas cada vez estão mais descompensadas e mais criminosas, muito devido às redes sociais. Eu concordo com o Bernardo, é um bocadinho exagerado, a bomba atómica é pior, é verdade, mas a bomba atómica é um impacto de uma vez, e fica a radioatividade, e fica este aquele outro, e é uma tragédia. As redes sociais é uma espécie de bombas atómicas aos bochechos, aos bocadinhos, entendem? Em que está a correr por completa humanidade, mas enfim, é o mundo de hoje, é a tecnologia de hoje, à vontade. Para voltar ao vídeo, o André Ventura tem a ver com o vídeo, perceberam esta conversa toda, bem? O André Ventura tem esta mensalidade e esta personalidade de suburbano, esta agressividade típica de quem vem destes bairros de taxi-leão, senão não sobrevive àquela violência toda. O André Ventura foi para a igreja, refugiou-se um bocadinho da violência com 14 anos, eu não, eu sempre andei a tratada com eles, e ando. E num dia que não tiver competências para andar, foi o que eu disse lá aos bandidos no tribunal, quando o Sr. Juiz perguntou se tinha receio das represálias. Eu não respondi ao juiz, eu voltei-me para trás para os bandidos, também sei onde é que se comprou os 9mm. E eles nunca me encararam de frente. Nunca! Tiveram sempre de cabeça baixa. Cada vez que eu voltava para trás para falar, para dizer alguma coisa a eles diretamente, o juiz és fresco, e é verdade, assim é que é, pá, não tem que ter medo, quem tem medo compra um cão. E se são bandidos, também sabem onde é que se compra os 9mm, pá. E acabou. Ou seja, com o bandido só conhece a lógica da violência, só conhece a lógica da agressividade. Leva a multiplicar por 1000, que é para abrir os olhos. Vos garanto.
Se multiplicar por 1000 já disse tabletas, artigo 134 do Código Penal. Está lá por alguma razão, não é? Por isso, vamos à matéria. O André Ventura teve muito bem no debate, é verdade, Zé Luís, porque é suburbano. Isso não é postura de Presidente da República. Como eu também não tenho postura de político, eu tenho postura de leão, de ir ao pescoço se for algum problema. E isso é os procuradores, é o pessoal dos serviços secretos, é o pessoal da Polícia Judiciária. Sim, é a minha gente, é os militares. Sim, é a minha gente, é a minha personalidade. Ao que parece, o movimento woke diz que nós somos psicóticos, nós somos desequilibrados, nós somos umas bestas, não temos perfil nem para clínicos, nem para filósofos, nem para juristas. À vontade, ficas tu com eles, filho. Enquanto eu deixar, não te esqueças. Enquanto eu deixar. Nunca te esqueças disso. É enquanto eu deixar. É enquanto eu deixar é que ficas com eles. Não te esqueças disso. Mas pronto, ficas tu com eles, filho. E como tal, a questão que se coloca aqui é que as pessoas que fizeram desenvolver a civilização, os intelectuais, os homens guerreiros, os Alexandres Grandes desta vida, os Aristóteles, os Kantes, os Napoleões, somos todos psicóticos e assassinos aos olhos da ética e do cuidado do feminino sem travões, que é o movimento woke. O movimento woke é profundamente feminino no pior sentido do termo. As mulheres é o melhor que nós temos, mas efetivamente, sem travões, como dizia o Sr. Almirante, vice-almirante, Rogério Oliveira, que era pai do amigo meu, são todas umas histéricas. Era para tanto a rir, a mulher ficava a ferver. O Sr. Almirante também não é bem assim, então não sou, pá, você não é. Era para tanto a rir. O discurso histérico do Lacan é diferente, a menstruação, as relações sexuais. A testosterona liberta a agressividade, mas também liberta muita energia, como se pode constatar por aqui. Estou todo afanado, mas as pessoas informam. É a diferença, eu tenho um desprezo absoluto por esses gostos de chucos que passam o dia no sofá. É mesmo, a gente, deviam-se estar sem abrigo. Não só são calões, como são um insulto à estrutura filosófica e guerreira da história da humanidade. Mas pronto, o século XX, as democracias, principalmente o José Luís está cheio de razão, as democracias estão tão no crepúsculo do dever, como diz a ex-mulher do Paulo Pedroso. Não, a imigração não é de cotas, temos que ser humanistas. Eu sou um humanista, como toda a gente percebeu. Pouco, não tenho aquele humanismo do Voltaire, tenho um humanismo mais de Kant. Eu sou muito kantiano, como já se percebeu. Não gosto nada quando o JGP diz que eu sou anti-kantiano. Eu não, sou anti-kantiano na crítica da razão prática, não na crítica da razão pura. Entendem? Ou seja, ainda metafísica dos costumes. Eu ontem tive muito tempo, estou a diminuir as notas de rodapé, o tamanho, porque senão fica uma página por cada nota de rodapé, uma coisa impressionante. E eu tenho tido muito cuidado com a jurisprudência clássica, e ontem tive muito tempo a articular a teoria hermenêutica da imagem do Gadamer, que eu trabalhei muito isso na minha tratamento em filosofia, com as questões imagéticas das polícias e do Ministério Público e da Judicatura. Por exemplo, quando uma testemunha, e isso vem da antiga da Grécia, por isso é que eu vou tratar a jurisprudência clássica, testemunha, em termos etimológicos, é a pessoa que tem testículos. Se fazem uma declinação dos étimos gregos que compõem a palavra testemunha, significa a pessoa que tem testículos, o homem. Obviamente que hoje em dia o movimento woke diz que é outra coisa. Não tenho estudos para isso, peço imensa desculpa. Como tal, eu só tenho estudos para a etimologia, não tenho estudos para a psiquiatria. Para mim a morte da psiquiatria é existente. E então, o que aconteceu foi que eu estava a fazer essa analogia entre os marcadores filológicos da etimologia clássica da pessoa que testemunha, através da imagem, reconhecer um arguido em certo policial, quando eles estão naquela fileira, quando são alvos de um crime, os senhores vão à polícia judiciária, no nosso caso em Portugal, e tem um espelho unidirecional em que veem os arguidos, mas eles não os veem os senhores. Eu fiz isso, eu reconheci os bandidos na linha deles, na linha de identificação, e graças a Deus que foram apanhados pela polícia. Então, se bem que ali não foi pessoal, ali foi completamente casual, passou uma mosca com 6 meses.
Aqui não me passou mosca, aqui a mosca cada vez é maior, como já se percebeu, não é? Já passou muito tempo, já passou, não um ano, mas estamos em novembro, não é? Foi no princípio do ano, já passou muito mais que 6 meses. É muito diferente quando é pessoal, quando é uma coisa casual, que os senhores não são o alvo. Outra coisa é quando os senhores são o alvo, foram escolhidos como o alvo. Se foram escolhidos como o alvo, obviamente que também escolhem os vossos alvos. Se é casual, se é um assalto, se é uma coisa que não vos conhecem de lado nenhum, é diferente. Os homens, enfim, são bandidos, o Estado de Direito assim o determina. Esses são bandidos normais. Quem vos escolhe como alvo são psicóticos assassinos, são psicopatas psicóticos. É pior que o psicopata. O psicopata tem alvos que não conhece. Estes são piores que os psicopatas, estou farto de insistir. Porque estes têm alvos, comportam-se como um psicopata, mas têm alvos que não conhecem, mas depois ficam a conhecer porque é permanente, durante anos a fio, essa psicose. Estão a ver? Essa é a diferença. Um juiz com este material de direito e este material de facto diz, pá, realmente o poder agir de outra maneira, realmente, com esse tipo de situação na vida, pois realmente o desidrato tinha que ser esse, pois como é evidente, não é? Polícias políticas e inquisição nesta vida, não é? Como é evidente, não é? A coisa do outro lado é tão evidente que só não vê quem não quer ver, não é? Que isto aqui é psicose e assassinato por tudo quanto é sítio. E isto são as redes sociais nos dias de hoje, nos seus extremos. Onde eu quero chegar é que o André Ventura tem esta, voltando ao assunto, de vez em quando vou fazendo uns à partes e nunca mais me calo. O André Ventura tem estas roupagens de leão. Estava a ver se me lembrava o que é que estava a dizer. Era uma coisa gira. Não me lembro. Perdi o fio à meada. Estou aqui a disparar 550 horas. Estava a falar da polícia, sim, exatamente, já me lembrei. A teoria da hipnótica da imagem do Gadamer, em que há as identificações policiais através do espelho, unidirecional, ou seja, não se vê do outro lado, os bandidos não os veem, em sede de julgamento, testemunhal, ou seja, o testemunho, quem tem testículos, a credibilidade do testemunho masculino desde a jurisprudência clássica até hoje, versus a credibilidade do feminino nos dias de hoje. O homem hoje é o bruto, como tal não tem credibilidade nenhuma, não sei se estão a ver. Isso inverte por completo toda a jurisprudência penal e até do direito natural do Finis, por exemplo, o discípulo do Hart em Oxford, ainda é vivo, o grande juiz naturalista, que eu aqui nas redes sociais também ouvi dizer que era um total tanso, mas pronto, um dos maiores catedráticos de Oxford de direito natural, é uma besta. Pronto, só para saber. E é tipo de direito do Hart. O Hart foi quem lhe pediu, que foi um dos grandes teóricos do direito do século XX, Dworkin, Hart e Kelsen. E então eu estava a articular o direito natural do Finis com a jurisprudência clássica, já assim um bocado do Gregório Nyssa, mas para os outros, mas é a transição do Gregório Nyssa. Estava a explicar isso quando fui para cá até à Maria. Não, eu estou só a estudar aqueles que decidiram se Jesus Cristo era filho unigênito de Deus ou não. E ela começa a saber como é católica. Isso foi decidido, foi no Concílio de Nicéia, no primeiro deles todos. O concílio mais importante da Igreja Católica foi o primeiro. Foi o que foi feito justamente para decidir, porque havia um herético, que depois foi considerado o herético, era o Arius, se não me falha a memória. Estão a ver os arianos, vem daí, bem, mutatis mutandis, não é? Mas o primeiro ariano, a primeira dinâmica ariana vem do homem que negava a existência, não negava a existência de Jesus Cristo, nem a existência de Deus, como é evidente, não é? Mas negava que Jesus Cristo fosse filho unigênito de Deus e que fosse, obviamente, a encarnação do Pai. Eu não sou crente, como sabem, isto é discurso teológico, escatológico, o scaton. A escatologia da consciência é uma repetição criadora da sua arqueologia. O Dr. David gostou muito desta frase do Ricard, que eu já escrevi isto milhões de vezes, já sei tocar e salteado. Ou seja, o fim dos tempos repete o início dos tempos. A escatologia é o fim dos tempos.
repete o início dos tempos, que é só a arqueologia. Mas, ao que parece, eu sou uma besta porque sou machão e, como tal, eu que dediquei a minha vida ao estudo e ao trabalho e ao treino, só tenho é que ficar sem abrigo com os ciclones desta vida. Um dia a gente fala. Estão a ver? É essa a questão. Quando as pessoas veem os melhores da sociedade a serem colocados sem abrigo, não ficam sem abrigo porque, graças a Deus, têm muito juízo na vida, não é? Não estão sem abrigo porque estão 50 anos, porque tivessem 21, não estavam mesmo sem abrigo nos países mais agrestes e mais de custo de vida do mundo, porque estes países muito ricos, muito grandes, se os pessoas estão nos Estados Unidos, lá no Texas, se ficam na pó da roupa. O Texas é uma coisa imensa, parece um deserto, uma coisa imensa. Ou lá no Brasil, lá em Teresina, quer dizer, no Piauí, estão tramados, quer dizer, despesas muito, mas o Brasil não é um país rico, bem, é um país rico, mas perceberam, não é? Os países muito grandes, muito ricos, têm que ter mesmo uma sustentabilidade financeira muito forte, senão estão mesmo tramados quando acontece um problema. Mas pronto, estamos cá para isso. Por isso, cá se faz, cá se paga. E então, como eu estava a dizer, o Gregório Nyssa é jurisprudência clássica, como é evidente. Ele começa com essa conversa, consegue convencer os seus confrades que há mesmo, da parte de Jesus Cristo, foi ele um dos principais na argumentação. Por isso é que foi depois escolhido, porque foram 300 bispos, e naquela altura era o início do cristianismo, né? Estes são os redatores da Bíblia verdadeiramente, e então, obviamente Jesus Cristo já estava, obviamente não entre o reino dos vivos, supostamente, né? E havia o debate da ressurreição, isto e aquilo e aquilo outro, que o outro senhor também disputava, e foi ali que também foi decidido o calendário da Páscoa, mas principalmente que Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus. E isto é esta gente que eu estudo, porque é aqui que começa tudo em termos civilizacionais para o direito, porque o direito penal vem do direito canónico. E a teoria hermenêutica da imagem do Gadamer, que é muito recente, é um homem da filologia hermenêutica, tal como o Ricard, tal como o Habermas, que nós falamos na live, não é por acaso que o Habermas, que é o meu filósofo vivo, é o homem da mesma escola de pensamento que eu me doutorei. A filologia hermenêutica do Ricard, em termos técnicos, o meu doutoramento em filosofia foi a filosofia do conhecimento e epistemologia, mas o Habermas, o próprio Kant, o Ricard e o Gadamer são homens da filosofia do conhecimento, que em termos técnicos é a filologia hermenêutica, são os hermenêuticas, são os intérpretes, como dizia o Gadamer, a história, a consciência histórica é analisada através da filologia, por isso é que eu tenho a mania dos marcadores filológicos. E então, quando eu estava a dizer é que articular a teoria hermenêutica da imagem do Gadamer, da filologia hermenêutica do Gadamer, com a fase tardia do Gregório Nyssa, já na transição, o testemunho que vem da Grécia Antiga e da Roma Antiga e, obviamente, da cristandade no seu início. Os primeiros autores da Igreja são estes. É anterior a Santo Agostinho, como sabem. Ele era bispo de Nissa, o Gregório Nyssa. E aliás, a doutrina trinária é dele. Foi ele, verdadeiramente, quem formulou a famosa doutrina trinária a doutrina trinária, acho que todos sabem, quer dizer, já nem sei o que é que estou aqui a fazer, mas enfim, Pai, Filho e Espírito Santo é dele, foi ele basicamente o criador disso. Foi um dos teólogos mais importantes da história da humanidade. Quer dizer, e ele, obviamente, que era um homem discípulo de Platão, grosso modo, porque Platão é que é o homem da teoria das ideias, isto e aquilo e aquilo outro. Ou seja, eu vou buscar estes autores muito clássicos, articulando com o Gadamer, aplicando à imagética de um reconhecimento visual em sete policial ou um testemunho de um homem, de uma mulher, que há diferenças do ponto de vista clássico. O testemunho é quem tem testículos, o povo a dizer quem tem tomates, vem daí, estão a ver?
Mas pronto, o movimento woke e estes assassinos psicóticos querem inverter 2000 anos de cristianismo, 2000 anos de história do pensamento e 2000 anos de civilização. É isso que estamos aqui a lidar. Por isso é que eu vou para o Sudeste Asiático. São doidos. É a morte, porque acham que são normais, porque ninguém lhes diz que são completamente doidos. Até um chegar lá ao pé deles e dar-lhes 40 murros nas costelas e eles falecerem de insuficiência respiratória porque as costelas perfuraram os pulmões. Não se pode dizer estas coisas. Vamos ver. É que ninguém lhes faz nada. Até um dia, não é? É que esta gente é mesmo doida. Mas é um doido como o outro que matou a mãe. São dois assassinos. Estão a ver? Ó Zé Luís, você está cheio de razão, mas o António José Seguro não é esta besta. A ver. Por isso, onde eu quero chegar? Em sede de julgamento, a imagética de quem testemunha, em sede policial, a imagética de quem é identificado, é importantíssima. E a terminética da imagem aplicada ao direito é uma coisa espetacular, vindo do Gregório Nyssa, com a dinâmica do testemunho, no sentido clássico do termo, e os outros subjacentes. Ou seja, eu gosto muito destas coisas, vê-se logo aqui a pedalada com que eu fico, não é? Obviamente que ele era um grande especialista em Moisés. O pessoal diz, mas o Gregório Nyssa, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo é tudo diferente. Sim, mas os grandes intelectuais não fazem essas diferenças. Estou farto de assistir com os senhores para não falarem assim dos muçulmanos. Porque os muçulmanos falam assim de nós, não são o Gregório Nyssa, não sou o Platão, não sou o Kant. Nós é que temos a civilização. Somos nós. Há civilizações antigas como a Pérsia e como a chinesa e por aí adiante, como a gente falou também na live, mas não tem a nossa sofisticação. Nós é que somos a civilização mais desenvolvida do mundo. Sempre fomos. O Gregório Nyssa é anterior ao Santo Agostinho. Entendem? É século IV. O Santo Agostinho é século V depois de Cristo. Ou seja, o Gregório Nyssa é um bocadinho anterior, 100 anos, grosso modo. É mesmo o início do início. Entendem? E estamos a falar de um homem de há mais de 2000 anos. O Gregório Nyssa era mais civilizado que este pessoal das redes sociais, seguramente, e que muitos países, se o Gregório Nyssa chegasse ao Afeganistão nos dias de hoje, ou ao Iraque, ou à Líbia, dizia, mas pensava que isto tinha evoluído alguma coisa em 2000 anos. Estão a ver? Onde eu quero chegar, a questão é, o Heidegger gostava muito dele. O Heidegger era especialista na cultura helénica. Não se esqueça que o Heidegger gostava os fragmentos do Anaximandro, que supostamente são os mais antigos da história da humanidade, com documentação, linha a linha. Aliás, um dos fragmentos do Anaximandro, que irritam muito do conceito científico, que por acaso também é óleo inflamado, como sempre, né? Não é como sempre, mas pronto, isto pessoal, voltamos ao mesmo, não é? Quer dizer, tem mais azia ou mais latino, bolas, não tem nada contra, entende? Temos mesmo que respeitar as diferentes, temos que ser mesmo inclusivos. O movimento aqui tem alguma razão, temos que ser inclusivos, mas o problema é que nós somos inclusivos, a maioria da população, mas depois o outro lado não é inclusivo connosco. Nós somos inclusivos do registro LGBT, do feminismo, da imigração muçulmana, isto e aquilo outro. Mas depois o outro lado não são. Discriminam-nos, como eu vi na própria pele. É esse o desafio do pós-kantismo. É nós continuarmos a manter, e discordo plenamente e absolutamente com o engenheiro Evelino, talvez seja a verdadeira discordância que eu tenho com o seu engenheiro Evelino, um grande abraço para si, a questão do islamismo. A questão do islamismo, o engenheiro Evelino é o único que tem os tomates, um testemunho, no sentido clássico do termo, de assumir claramente que tem um problema com a imigração muçulmana, é o único nas lives que faz isso. O que diz tudo acerca do seu engenheiro, tem os tomates no sítio, verdadeiramente falando, no sentido do Gregório Nyssa, mas eu não concordo, não é? Mas a maior parte do povo português pensa como o engenheiro Evelino, e a boa parte da Europa Ocidental pensa como o engenheiro Evelino, os muçulmanos são um problema. Eu não concordo. Eu acho que é a política migratória que não tem cotas, ao contrário da alma iluminada, ex-mulher do Paulo Pedroso. Os países desenvolvidos têm que ter cotas
De entrada, só entra quem o país precisa, como é evidente, e não é os apanhadores de laranjas, como diz o Lee Kuan Yew. E nesse aspecto, como tem que haver uma limitação, os senhores matam o mensageiro, quer dizer que é o muçulmano imigrante do Bangladesh, e ainda agora a ex-primeira-ministra do Bangladesh foi condenada à morte. Os homens já têm aqueles problemas políticos todos e ainda estamos a bater no ceguinho. Fazem lembrar os assassinos, não é? No seu extremo. Ou seja, as pessoas já têm os problemas na vida, já têm as suas dificuldades, têm as suas contas para pagar, têm os seus trabalhos, têm as suas famílias. Melhor seria que tem um assassino ou um psicótico atrás dos senhores a estragar-vos a vida toda. Como se a vida já não tivesse os seus problemas, como se nós não tivéssemos já problemas na vida, temos criminosos atrás de nós. É isso. Foi isso que eu fiquei estupefato em relação à minha pessoa. Quer dizer, então, mas quer dizer, a tua vida já não tem problemas suficientes para estarmos a ser alvos de crimes por dizermos umas coisas no YouTube. É só para saber. Vocês estão a ver aqui a loucura infinita do que é esta gente, não é? E é isto que o Estado tem que ter muito cuidado. Ou seja, se o Estado tem políticos que dá a entender que os imigrantes, neste caso, são perseguidos. Isto não é o Bangladesh. O pessoal do Bangladesh sente-se perseguido pelo André Ventura, como é evidente, não é? E o André Ventura persegue o pessoal do Bangladesh. Então não persegue, como é evidente. Eles são pobrezinhos e isto e aquilo e aquilo. Então não são. Mais ainda. Estão a bater no ceguinho. Isso é execrável. Execrável. Nunca na vida irei concordar com o André Ventura nem com o pessoal da Chega com esta conversa. Os ciganos, pois aí a coisa é mais complicada, mas voltamos sempre ao mesmo. Quanto mais fazem de um grupo-alvo vítima, mais eles se vitimizam. Eles não são leões, não são como eu. Eu não me vitimizo, eu espero. É diferente. Mas isso é um soldado das tropas especiais. Como eu estava a dizer ontem no Karatê. Os seus nunca vão ser como eu. Eu estou aqui com 50 anos, com os ossos todos estalados, e levei 40 pontapés, porque eu tive o treino todo a levar pontapés e burros no estômago, nas costas, nas costelas. Tenho aqui uma outra nada negra, mas continuo firme e hirto. Os seus nunca vão ser como eu. Eu sou feito de aço. Os seus são feitos de plasticina. É a Playstation, tem agilidade nos dedos, faz rir-se nos partidos. A geração de hoje são os fracos. Dos fracos, que se deprimem e que se suicidam. Fracos, as merdas das merdas. Os leões, quanto mais os pesinham, mais eles são fortes, mais eles aguçam os dentes, mais eles lançam as suas garras. No momento certo, vão ao pescoço, como é evidente. É isso que é um homem a sério. Por isso é que a Teresa, com muita piada, e a própria Cristina, são chipas do R. Canto e do Dr. David. Os homens a sério são assim. Não é os pifas. Pá, puta que os pariu. É essa a diferença do Ocidente dos dias de hoje, que sempre produzimos os homens com maior competência na história da humanidade, e agora quem quer mandar são uma camada de doentes psiquiátricos e uma camada de assassinos. Por mim, não passam. Meteram-se comigo, vão ter a resposta. E muitos como eu vão existir. O Peterson é um bom exemplo, mas esse é mais polido. E o André Ventura também é um bom exemplo. O André Ventura, um bocadinho à bruta, mas é o mesmo género que eu, só que eu não concordo, é que o Estado de Direito deve fazer isso. Eu acho que o Estado de Direito deve legislar nesse sentido. Agora, que um líder político tem este discurso, não concordo. Eu concordo é que a lei pode ter um discurso muito mais musculado, mas tem que ser a lei. Não pode ser um líder político. Sei que me faz entender. Vamos para a matéria. Eu já sabia que isto hoje ia tenho bateria, estou cheio de pedalada. Por isso é que as artes marciais são tão boas, os seus ficam mesmo a ver se estão em forma ou não. E os outros passam o dia nos WhatsApps e no sofá, que sai a micose, meter o dedo no óleo de cheirar e tal. Pois porque voltando ao Goi Nissa, os que estão interessados podem ver. Porque o Conselho de Niceia foi só para concluir, o Conselho de Niceia foi
convocado pelo próprio Imperador Constantino, que foi, como sabem, quem tornou o cristianismo a religião de Estado. O Imperador Constantino espetalhado, não é? Foi muito importante. A atual Istambul foi Constantinopla, não é? A Idade Média acabou com a queda do Império Romano do Oriente. E onde é que era o Império Romano do Oriente? Istambul, nos dias de hoje, Bizâncio e Constantinopla, anteriormente, com o nome dele, de Constantino. E o Imperador Constantino, que foi muito importante para o cristianismo, foi ele que fez a religião de Estado. O cristianismo foi ele que convocou o Concílio de Niceia, justamente porque havia aquela controvérsia entre o Ário, se não falha a memória, o tal Ariano, o pai do Cristo Ariano, com acho que o outro era, como é que o homem se chamava? Atanásio, acho que era assim. Era o Ário e o Atanásio, se não me falha a memória. Então, eles, por volta de 300 bispos, estavam a tentar debater a questão da imortalidade, da divindade de Jesus Cristo ser o Filho unigênito, mas Gregório Nícia foi fundamental nisso, e o Ário era de Alexandria. Não é por acaso que estava em Alexandria, que era, como sabem, a cidade fundada por Alexandre o Grande, ou seja, tinha um grande peso no mundo clássico. E o Ário dizia que, pronto, Cristo não era divino e a salvação cristã não podia existir, ou seja, que não havia eternidade na figura de Cristo, que na altura, como devem calcular para os outros, aquilo foi uma coisa bastante herética, e o Ário foi depois realmente considerado herético, sim, foi um herege. E então esse concílio definiu que o filho havia ali quase uma homeostase, osmose, vem daí, vem do homósio, que havia uma osmose entre Jesus Cristo e o divino. Foi decidido nesse concílio. E por aí adiante. Ou seja, a questão que se coloca é que este concílio foi a base da cristandade, mas foi também a base de uma doutrina universal de valores morais, entendem? Estou a ficar sem água. Estou lixado. Para concluir, senão nunca mais saio daqui. A Igreja Católica, eu não sou crente, como sabem, mas temos que perceber que estou a ficar sem água. O direito penal é tributário do direito canónico, justamente porque quem se afasta destes autores, quem se afasta destes pensamentos, entra na psiquiatria, entra no registro ilógico e entra na não racionalidade que o Kant tanto defendia, que é o que esta senhora diz lá no Facebook. É muito o pensamento feminino. E bem, a ética do cuidado, isto e aquilo, outras emoções, mas isso não pode dominar o mundo, porque senão entra-se na psiquiatria e na doença mental muito facilmente, e no crime, porque se querem crime a sério vão ver a violência doméstica. Os piores crimes é sempre entre pessoas que se conhecem, ou em aqueles que não conhecem, mas depois ficam a conhecer porque desenvolvem uma relação patológica com aquela pessoa de completa obsessão. Há uma relação de morte, como diz o Alpha, em relação aos psicopatas, a cena do Tidaci que mata a rapariga lá em Harvard. Aquele ódio de morte. O maior narcisismo o maior narcisismo de todos é o narcísico, assassino e psicótico que mata a outra pessoa, seja do ponto de vista de caráter, ou do ponto de vista profissional, ou do ponto de vista existencial, porque só pode viver se a outra pessoa estiver morta nesses domínios. É um narcisismo mortal, ou seja, aquela pessoa só pode viver se o outro estiver morto, seja em termos de caráter, seja em termos profissionais, seja em termos existenciais. Se isto é um dos países mais isolados do mundo, lá com os 5 anos desta vida, é mesmo um assassinato existencial do corpo. Vamos cá para isso.
Pronto, para concluir, vamos para a matéria. Eu gosto muito do Gregório Nyssa e do Gadamer, e é isto que é muito difícil no meu livro, é buscar o pensamento filosófico muito sofisticado e muito especulativo dos clássicos e dos modernos e articular isto com a jurisprudência, com o direito penal. Depois fui buscar, obviamente, o professor Roquesine, o martelo dos ditadores, não é? A articular isso com a identificação imagética dos ditadores e o que eles representam do ponto de vista do símbolo, não é? O homem como animal simbólico do Cassirer, também fui buscar o Cassirer, e por aí adiante. Nunca mais acabei, estive lá até às 5 da manhã, e senti-me bem porque vinha cheio de testosterona, apesar dos ossos. E é isto que é saber viver. É os seus terem problemas, os vossos problemas fazem-vos muito mais fortes. Mas quem vos cria os problemas não podem deixá-los ficar. Porque as tropas especiais ensinam, o que a filosofia ensina, o que o direito ensina, é que o criminoso reincide na ofensa, reincide na ofensa, reincide na ofensa até ser punido. E se é punido em conformidade com a sua culpa, normalmente, se tiver juízo, fica por ali. Se não, infelizmente, temos as penas de morte e as prisões perpétuas desta vida, quando é demasiado extremo, até as democracias, como a inglesa diz, como a juiz de direito disse ao homem, nunca mais vai sair da cadeia. Como é evidente. Se isto é o Estado de Direito, se é uma pessoa normal, o nunca mais vai sair da cadeia é outra coisa, como sabem. Chama-se artigo 133 do Código Penal. Bom, vamos para a matéria, aqui nos lençóis. Onde é que tenho que ir buscar o lençol? Ora, o homem na sociedade criminógena, está aqui ainda. E, pois, o ChatGPT comparou-me com a sociedade criminógena do professor Roquesine, como sabem. Nunca mais acaba. Compara-me entre o erro de Kant, que é a minha obra, e o Homem da Sociedade Criminógena do professor Figueiredo e do professor Costa Andrade, e faz aqui um ensaio. Por amor de Deus, hoje eu tenho uma paciência para o ChatGPT. Diz que o erro de Kant propõe uma desmontagem epistemológica, resumo, e antropológica. Como sabem, o erro de Kant, para quem não acompanha o canal, né, as minhas 3 teses de doutoramento, psicanálise, filosofia e direito penal, juntas numa só obra, 2 estão publicadas, uma não está. O ChatGPT consegue buscar coisas das que estão publicadas, como é evidente. Se eu submeter o ficheiro, já fiz ontem, ainda ontem vi todos os ChatGPT existentes à face da Terra, e é tudo a mesma coisa. Está muito bem feita a máquina. E o Pro é mesmo 200 euros por mês. Mesmo para comprar, mas depois para ser generoso, né? Sou engenheiro, para ser generoso com a Maria. Eu nunca me esqueço lá daquele o homem está agora a ter um Mustang, como sabem, ainda não chegou, e ele: não vais ter saudades disto? E eu: não vou. E ele: pronto, que ele sabe o que está acontecendo na minha vida agora, né? E o pessoal pensa que eu vou ter saudades super desportivos. Não vou ter, porque, foi uma fase da minha vida, entendem? Nestes países, e no Sudeste Asiático, as estradas são péssimas, as motas fazem umas razias. Eu ficava maluco, uma vez vi um Z4, um M, já antigo, mas bonito ainda, lá em Bali, eu realmente estava só que tem maluco, normal, um carro normal, e fui lá às massagens também, e vi lá um Mercedão, um SUV e também uma Cayenne, nunca vi nenhum Ferrari em Bali, nem Lamborghini. Não dá, aquelas estradas são catastróficas, não tem passeios, é só buracos. Os super desportivos na Ásia, esqueçam, a não ser que seja Singapura, entendem? Não faz sentido nenhum ter um super desportivo deste lado do mundo. As mulheres, que sempre foi a razão dos super desportivos para mim, não é preciso, os Red Bull chegam, quer dizer, são muito pobrezinhas, quer dizer. O show-off com os super desportivos, já cheguei ao topo, quer dizer, o R8 é um Ferrari, quer dizer, em termos de valor patrimonial, mas também em termos de canhão. Não vou ter mesmo saudade dos super desportivos, vou ser sincero. Sempre foi para o show-off e para as mulheres, andar a 300 a hora, andam uma vez ou duas, pronto, já sabem como é que é, quer dizer,
ou 320 ou 340, apesar de maior que eu dei, até foi com a Hayabusa, nem foi com os carros. A Hayabusa dava 350 no ponteiro e eu cheguei lá, o Riaz é 325, ou o que era. Nos carros, 320, pá, e foi o máximo que eu dei. Creio que o 911, com o R8 não me lembro, acho que não. Porque eu tive o R8 pouco tempo aqui. Trouxe-o cá para cima, estava tudo maluco aqui, não é? Como devem calcular. Mas eu era o maior mesmo quando cheguei aqui com o R8, não havia cá nenhum. E havia cá Lamborghinis e Ferraris, dos ricos daqui. E quando vi o R8 ficaram malucos. É daí que vem, é daí que vem o assassino psicótico, está a ver, engenheiro bem. Bom, para concluir, senão nunca mais saímos daqui, hoje estava cheio de pedalada, já sabia. Enquanto esta história do caráter depois. Fui bem já, não te esqueças, filho. Então, o este Kant propõe uma desmontagem epistemológica e antropológica das bases kantianas do direito penal, apontando para um paradigma pós-kantiano da responsabilidade e da pena. A linha de Coimbra, que é o professor Figueiredo e o professor Costa Andrade, enfatiza o condicionamento social do agente e reclama um direito penal mais garantista e limitado em face da criminogenicidade estrutural. A comparação visa mostrar convergências, crítica ao punitivismo e ênfase na limitação do poder punitivo e diferenças fundamentais, nível de análise filosófico transcendental vezes sociopolítico criminológico, bem como consequências normativas distintas. A crise contemporânea do discurso penal atravessa tantas não sou eu que digo, é o ChatGPT que diz que há uma crise contemporânea do direito penal. Atravessa tantas fundamentações filosóficas do juízo de culpa, enquanto as análises sociológicas da produção de delito. O erro de Kant e a noção do homem na sociedade criminógena, tal como articulada por Figueiredo Dias e Costa Andrade, erro de Kant, resumo o nome, claro, oferecem respostas complementares, mas distintas a esta crise. O erro de Kant propõe uma revisão radical da antropologia moral subjacente ao imputamento penal. Que necessidade tenho eu com 50 anos e ainda estava a estar que nem um maluco. Mas ao que parece uma besta, só tenho que ficar sem abrigo no meio do deserto com os ciclones. Maquiavel bem dizia isso. Analisa-se muito bem uma pessoa pelas pessoas que a rodeiam, o engenheiro Avelino, o engenheiro Zé Luís, o Dr. David, a Cristina, a Teresa, o amigo Zé Luís, e os que me rodeavam antigamente, o Júlio, o Gonçalo Romero Ribeiro, o Paulo Renato e por aí adiante. Vê-se muito bem quem os senhores são, pelo que se rodeiam e pelos vossos inimigos. Quando os vossos inimigos, que não vos conhecem de lado nenhum, vos tentam assassinar com tiro no pescoço, profissional, social ou existencial, querem-vos deixar sem abrigo no meio do deserto, lá com os ciclones desta vida, querem-vos deixar sem subsistência nenhuma, não estão em casa dos papás, estão nos países mais ricos do mundo, custo de vida altíssimo, as casas são caríssimas, as despesas são altíssimas, querem-vos deixar sem meio de subsistência nenhum. O que é isso se não um assassinato? Maquiavel tinha toda a razão. Vê-se muito bem quem os senhores são, por quem os rodeia e quem são os vossos inimigos. Isto em certo julgamento é clarinho. Onde é que está o bem e onde é que está o mal aqui? Para além do meio do mal, como dizia Nietzsche, né? Se os seus engolirem, à vontade. Os soldados engolem, ficam 15 anos como o pessoal da CIA à espera até apanhar um filho da puta, peço imensa desculpa, não se pode dizer as neiras, lá no complexo da Abutabado. E a família toda foi a 8. A primeira pessoa a ser morta, no caso do Bin Laden, foi o filho. Foi triste? Foi. É a vida, não se tivessem metido com os americanos. Como é evidente. Porque o ser humano é sempre assim.
faz, até apanhar um pior que ele. Quando apanha um pior que ele, o americano é pior que o Bin Laden. Não, mas é mais forte que o Bin Laden. Pior no sentido mais forte. Quando os senhores se metem com o adversário mais forte que os senhores, acabam muito mal. Normalmente com um tiro na cabeça. Como a história da humanidade sempre provou. Se tiverem sorte, vai ser rápido. Não é? Para concluir, os americanos são pessoas de bem. Mas mesmo assim, quando é preciso, puxam a pistola e acabou. E muito bem! E muito bem! Se eu preferia que o Bin Laden não fosse julgado, preferia, porque não tive ninguém familiar meu nas Torres Gêmeas. Se assim não fosse, obviamente que estava aqui todo contente aos saltinhos, porque a família toda, e inclusive o Bin Laden foi todo ao lado, só tiveram a conhecer. Como é evidente. Que isso é ensemble, só ensemble. As pessoas acham que as famílias estão... desconhecem estes bandidos. Não. Acham lá que o maluquinho que tinha a filha lá de baixo sequestrada durante tantos anos, a mulher não sabia nada. Não sei o que é a natureza humana. Com os bandidos há sempre maroscas da parte dos familiares. É evidente, ninguém consegue fazer vida de crime durante anos a fio sem as famílias de saberem. Como é evidente. É a mãe das gêmeas e o seu maridinho. Bom, continuando. Para concluir. A comparação visa, já vai longo, mostrar convergências, crítica ao punitivismo e ênfase na limitação do poder punitivo. E diferenças fundamentais no nível de análise filosófico transcendental e sociopolítico-criminológico. E depois, nunca mais é que se cala. A crise contemporânea do discurso penal atravessa tantas fundamentações filosóficas do juízo de culpa, enquanto nas análises sociológicas da produção do delito. O erro de Kant e a noção de homem na sociedade criminosa. Já disse isto. O erro de Kant propõe uma revisão radical da antropologia moral subjacente ao comportamento penal. Figueiredo e Costa Andrade denunciam as condições sociais que tornam a punição seletiva e injusta. Comparar ambas permite avaliar até que ponto uma reconstrução teórica fundamental e uma reforma político-criminal pragmática se reforçam ou se tensionam. O erro de Kant, para concluir, tem uma postura crítica, uma desmistificação da autonomia kantiana do agente, denúncia da ficção moral que sustenta imputação e retribuição, proposta de um modelo normativo que substitua a centralidade da culpa kantiana por uma responsabilidade situada e orientada à reparação e a responsabilização social. Depois compara a antropologia penal do meu livro com o do professor Costa Andrade e do professor Figueiredo, a teoria da pena, a legitimidade do poder punitivo, a política criminal, a metodologia, a discussão crítica e Jesus, implicações práticas e recomendações. Nunca mais acaba. Ou seja, faz aqueles lençóis que o engenheiro Lino tanto gosta. Vou concluir. Caros amigos, é um mundo que temos. André Ventura, um grande abraço para si, mas não tem postura para Presidente da República, coisa nenhuma, tem postura para ser Ministro da Justiça, Procurador-Geral, tem postura para os taxos que eu tenho postura. Se bem que o André Ventura, como é menos leão lutador, pode ser Ministro, pode ser membro do Governo. Eu não tenho postura nenhuma para ser membro do Governo, sou demasiado confrontativo, sou demasiado agressivo, sim. Como diz o Peterson, o homem bom não é aquele moralmente bom, o homem bom é aquele que é muito agressivo e muito perigoso, mas controla-se e é moralmente bom. Concordo. Se os senhores têm uma capacidade de agressividade bastante considerável e se controlam, são homens bons. O homem bom que não tem agressividade nenhuma é um tanso. Não tem testosterona, não tem estrutura interna. São os homens femininos dos dias de hoje que são as pessoas mais desequilibradas que uma vez vi à face da Terra. Que a mulher seja assim, claro, o feminino tem uma estrutura ontológica diferente. Agora o homem, que sempre foi o guerreiro, o que é que o homem feminino faz com o Putin, com o GXK e com o Alexandre o Grande? Põe o pífaro pelo olho de cima e fala como o Carlos Moedas.
Eu não gosto, não tenho nada contra o Carlos Moedas. Pá, mas como deve calcular. Quer dizer, esse tipo de posturas. E de Pauzinhos diz tudo, não é? Diz tudo. Esta não percebo como é que. Parece que se forçam a ser. Não percebo, uma falta de masculinidade, mas pronto, somos todos uns brutos, não é? Enfim. Boa sorte. Até amanhã.